queridos. Não queria nem tirar essa música mais, hein? Sonzeira, rapaz. Tudo bem com vocês? Muito bem. Aula, né? Coloquei aqui enquanto rolava um sonzinho ali. O que nós vamos estudar agora, que é força magnética. Na verdade, não é só sobre partícula, é a primeira parte sobre partícula. Depois nós vamos fazer o estudo de força magnética, sobre fio que é percorrido por corrente elétrica, tá? Mas começamos com essa aqui. Para começar, eu gostaria de destacar o que eu escrevi aqui. Quando você fala em força magnética, surge sobre uma partícula, ó, carregada. Então, já pensa, hein? Ah, uma partícula neutra, força magnética, não combina, tá bom? Partícula neutra com força magnética não combina, você vai ver lá na frente que eu vou falando sobre isso. Que adentra uma região de campo magnético. Uma coisa aqui, olha, só que legal. Eu não escrevi a palavra sempre, e não é à toa, eu vou explicar lá na sequência. Uma partícula carregada, sempre que entra num campo magnético, sofre ação de força magnética? Não. Você vai ver por quê. Tá? Então, cuidado com essa frase aí. Nunca marque verdadeiro uma frase que diz uma partícula carregada de eletricidade, quando entrar numa região do campo magnético, sempre irá sofrer ação de uma força magnética. Não. Entendido? Não. Então, tá bom. Então, vamos ver agora o que a gente sabe sobre essa força magnética. É força? É. É vetor? É. Então, tem módulo, direção, sentido. Vamos lá, então? Comecemos. Módulo. O módulo é o cálculo, você sabe disso. Como fazer para calcular a força magnética? Então será assim, ó. Virar com um Bzinho de índice, tá bom? Por quê? Porque esse Bzinho indica força magnética, porque B é a representação de campo magnético. Você deve lembrar das aulas anteriores, né? E olha aqui como é que você faz o cálculo. Q, V, B, seno, teta. Ai, ai, ai. Para guardar isso, você vai guardar facinho, você vai ver. Quem é o Q? Q de carga. Quem é o V? O V é a velocidade de quem? Da partícula. Ah, então tem que estar em movimento. Tem. Quem é o B? O B é o campo magnético. E quem é o teta? O teta... Deixa eu fazer outra coisa aqui. Teta, ele é o ângulo entre V e B. Tá bom? Esse é o... Opa! Olha que anesão difícil isso aí. Não reforme, faça de novo. Aí. Não ficou bonito, né? Tá? É o ângulo entre V e B. O V vai ter uma velocidade... O V. A carga vai ter uma velocidade V, vai entrar no campo magnético, vai. Com que ângulo importa? Importa o que está ali. Galera, para você guardar isso aí bem legal, tem uma brincadeirinha que é assim. Como calcular a força magnética que atua sobre uma partícula carregada? Olha aqui essa frase, presta atenção, ó. Q, V, B, seno, teta. Guarde uma frasezinha que eu vou te dizer agora. Quem vê bem sem óculos? Tá bom? Então tá bom. Ó, não é uma pergunta, pessoa. Não é pra você, eu vejo. Não é pra você responder quem vem. É uma frase para você guardar e não esquecer mais. Força magnética calcula QVB seno teta. Então guarde. Quem vê bem sem óculos. E você vai saber quanto vale a força magnética. Tá aqui o que é cada coisa. Tá me enxergando bem aí, ó? O óculos, tá? Se é uma força, né, não vai deixar de ser a unidade.
no sistema internacional, o bom e velho Newton. Tá bom? Beleza? Então, Newton, porque é uma força. Beleza? Show de bola, então? Não tá aí. Mas é um vetor. Se é vetor, tem módulo, direção e sentido. Beleza? Vou falar agora para você como fazer para saber a direção e sentido. Acompanha comigo aqui. Então vamos lá, ó. Direção e sentido. Beleza? Para você saber a direção e sentido, basta que você faça o uso disto aqui que eu estou anotando para você. Regra da mão esquerda. Beleza, povo? Você sabe por que se chama regra da mão esquerda? Pense. Tá bom? Então, ela se chama regra da mão esquerda porque de forma impressionante e surpreendente você usa a mão esquerda para fazer o uso da regra da mão esquerda. Beleza? Tá bom. Galera do céu, então você vai usar a tua mãozinha esquerda. Ai, que teu relógio, para mim para outras pessoas não ser, tá bom? Então tá, ó, a regrinha da mão esquerda aqui, é essa bichinha aqui, tá vendo? Ó, como é que a gente vai usar? A gente vai usar esses 3 dedos aqui. Você tá vendo bem esses 3 dedos aqui? Então tá bom. Quem são eles? Vamos ali, ó. Polegar. Indicador. Beleza. E médio. Beleza. E cada um desses bichinhos vão indicar uma grandeza física, obrigatoriamente sendo o polegar indica a força magnética. Ora, meu, força F. O indicador vai indicar o campo magnético. Tá bom? Campo magnético. Letra B. E o dedo médio, este, vai indicar para você a velocidade da partícula. Tá bom? Muito bem. Se eu fosse um cara bom de desenho, eu desenhava aqui para você, tipo 3D. Mas eu não sou. Então eu vou te mostrar aqui mesmo os meus dedinhos. Tá bom? Então vamos lá ver, ó. É assim, ó, galera, ó. Deixa eu ver se eu consigo até acompanhar aqui. Essa aqui é a minha mão direita, não vale, tá bom? Então olha só. A mão esquerda, para ser válida a regra, você vai ter que usar assim, ó. Força, campo e velocidade. Dá uma olhadinha na mão do tio aqui, ó. Tem que ser assim? Tem que ser nessa posição. Não pode ser outra, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então, ó. Nessa posição aqui, ó. Tem que ser assim. Ah, mas e se esse aponta pra lá, eu viro o dedo pra lá? Não, bicho, tá louco. Você sabe por que você tem que manter sempre assim? Porque qualquer mudança em um deles acarreta no outro. Quer ver? Ah, mas o V de velocidade é pra lá. Tá vendo? Ouro, mas nem inverteu a força, mas não é que é pra isso que serve a regra. O indicador que é o campo é pra cima. Tá vendo? Então, beleza? Ó, pra frente. Ó, ele mudou pra cá. Ó, eu vejo pra... Tá vendo? Tudo gera consequência. Por isso tem que ser assim. Então, ao ver para lá, você não vai puxar o dedo para lá, tem uns anormal que puxa e põe embaixo do relógio. Não! Tudo bem? Ah, o indicador é para lá, eu vou mudar o indicador para lá. Eu nem consigo fazer. Não, é assim, bicho.
obrigatoriamente. Tá entendido? Para você não esquecer, preste atenção, para você nunca esquecer. F, B, V. Faremos bom vestibular. Repetindo. F, B, V. Faremos bom vestibular. Tá bom? Vamos ver se você enxergou aqui então. F, B, V. Faremos bom vestibular. Beleza? Ok, meus queridos. Então, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a aplicação da regrinha da direção e sentido num campo magnético quando entrar partícula. Então você já sabe como se molda a paradinha. Quem vê bem sem óculos é o módulo, é o cálculo. Faremos bom vestibular é a ordem dos dedos. E agora eu já vou te mostrar como é que faz, ok? Eu vou dar uma apagadinha no quadro aqui, tá bom? E daí você já retorna comigo. Oi! Sabe que tava tocando? Grupo Polegar. Muito bem, meu! Voltamos ativo. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Agora eu vou ter que colocar uma das situações mais normais a aparecer. Quando a velocidade V, que está aqui com a sua direção, e o vetor B, campo magnético, está aqui com a sua direção, são perpendiculares. Tá bom? Então veja só. O que acontece aqui, ó. O xizinho, eu mostrei em aula sobre a representação do campo magnético, que é uma representação que serve para qualquer vetor. Desde que você tenha esse vetor entrando no plano, seja qual for o vetor, você representa com um xizinho. Então olha aqui como é que eles estão perpendiculares. Um está indo para lá e o outro está entrando aqui, tá bom? E agora, o que eu vou fazer é a aplicação da regra da mão esquerda, para ver aonde que a força magnética vai atuar nessa partícula que aqui, já estando dentro dessa região de campo magnético, vai acontecer. Para isso, eu uso a regra da mão esquerda, como assim, ó, e só assim e sempre assim. Então eu já vou lá, você perceba o que eu já tenho, hein? Ó o que eu já tenho. Eu já tenho V e já tenho B. Só falta o polegar. Olha o que falta. Ó. Dá pra mim. Viu só? Só falta o polegar, que é a força, tá bom? Então veja como é que você vai com teus dedos ali, ó. Assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então tá. O indicador é o B que está entrando. Então, ó, meu indicador entrando. Beleza. Ao mesmo tempo que o indicador está entrando, o V está indo para a direita. Tá vendo aqui? Vou até sair de cena um pouquinho, só para ficar minha mão. Ó, indicador entrando, dedo médio para a direita. Ó o polegar para onde que automaticamente ele está? Para cima. Sabe por quê? Porque é ali que está a força, bicho. Aqui, ó. Beleza! Entendeu? Muito bem. Agora uma coisa importantíssima. Você sabe o que essa força vai fazer na partícula? Vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Sabe o que aconteceu? A partícula que estava indo para a direita não está mais, está subindo. Por ação da força.
Mas ela continua dentro do campo, então continua tendo força? Sim, continua. Vamos com a mão esquerda para lá. Ó, tava assim, ó. Opa, agora tá para cima a velocidade do médio. Tá vendo aqui, ó? Olha, opa, ó a força aqui para a esquerda. Coloca. E aí, o que faz? De novo. Tá vendo? Oh, mas de novo, mas eu vou fazer mais lá, um pouquinho mais para cima, só para ajeitar o desenho. Mas de novo, bicho, ela fez isso, você veja só. De novo, ó. Ó. Agora vai ficar difícil, então o que eu faço? Vira a patinha toda, olha aqui, ó. Indicador entrando, dedo médio pra lá. Ó, meu polegar pra baixo. Tá vendo? E aí, o que ele vai fazer? Vai fazer de novo até fazer isso aqui. E presta atenção nessa figura. Tá bom? Dê uma olhadinha nela. Porque quando um vetor velocidade da partícula entrar num campo magnético fazendo 90 graus, é isso que vai acontecer. Ela vai girar em círculos, vai. Eu estou percebendo que a força está em todas as partes do desenho fazendo 90 graus com a velocidade, é isso? É. Só olha até os dedos, ó. Força e velocidade, tá vendo aqui, ó? Forma 90 graus, sim. Sempre vai formar 90 graus com esse plano aqui, ó. Tá vendo o plano B e V? A força sempre faz 90 graus com esse plano. E aí, galera, esta força tem um comportamento interessantíssimo. Ela está apontando para o centro desse círculo que ela formou. Sabe por quê? Vou falar por quê agora. Aqui, ó. Força magnética. Então, quando eu escrevo FB, é força magnética, tá? O FB, força magnética, atua sempre como força centrípeta. Olha que interessante, galera. Então, ela atua sempre como força centrípeta. Entendido isso? Legal demais, né? Então, se ela atua sempre como força centrípeta, atua somente na mudança de direção da velocidade. Tá bom? Então, somente na mudança de direção. Então, ó, mudança de direção. Nunca atua na mudança de modo. Se você falar assim para mim, a força centrípeta, que é a magnética, ela fez com que a velocidade ficasse maior ou menor em valores. Impossível, mentira. A força centrípeta, qualquer que seja ela, inclusive a magnética, só atua na mudança de direção. A força magnética está atuando como centrípeta na partícula e sempre vai atuar como centrípeta na partícula. Então ela nunca muda o módulo, só mudança de direção, tá bom? Então, nunca muda o módulo de V. Legal, né? E olha uma coisinha que eu acho interessantíssima aqui também, hein? Essa força magnética não realiza trabalho. Trabalho, a letra tal é representada. Por quê? Né? Porque toda força que forma 90 graus com o
movimento não realiza trabalho. Tá bom? Isso é para toda força. Como a força centrípeta sempre faz 90 graus com o movimento, a força centrípeta nunca realiza trabalho. Como a força magnética está atuando como centrípeta, ela não realiza trabalho. Entendido isso, meus queridos? Dá uma olhadinha lá. Curte um polegar, força! Seus olhos são verdes bofetadas no meu coração e dizem que não. E vai por aí. Você é da mesma época, dominó. Galera, é o seguinte, quero mostrar pra vocês, deixei ali o desenho, enquanto você deu um pausa, eu apaguei o quadro, mudei aqui para o seguinte. Tem uma pergunta muito comum que diz assim, força magnética depende do sinal da carga? Depende, tá? Vejam aqui ainda, que a gente fez agora há pouco, quando a carga é positiva, o que acontece, tudo isso aqui que a gente já conversou. Se a carga for negativa e entrar fazendo 90 graus também, tudo igual? Não, não é tudo igual, tá? Vou te mostrar o que vai acontecer, que fica ligado nisso, hein? Olha o que acontece. Entrou, fez 90 graus, vai ter força? Vai. Vai ter força sim, muito bem. E essa força vai fazer o seguinte com você agora. Vai usar a regra da mão esquerda? Vai. Como? Daquele jeito? Sim, faremos. Bom, vestibular, beleza? E eu vou pra cá. Só que se eu for pra cá com a mão assim, presta atenção, igualzinho ao outro, ó. O B é o meu indicador que a xizinho está entrando. O V é meu dedo médio que é para a direita. Pera, mas o polegar deu para cima, igual o outro, aí que tá. É aí que entra a tua contribuição de interpretação. Se você colocar a regra na mão esquerda, realmente dá para cima o polegar. Aí você vai ter que ver o seguinte. Toda vez que a carga for negativa, aplicando-se a regra da mão esquerda, a força é em sentido oposto ao que o polegar mostra. Na carga positiva, o polegar apontou para cima, você põe força para cima. Na carga negativa, a situação é a mesma, tá vendo? O campo entrando, velocidade para a direita, só que a carga é negativa. O dedo polegar apontaria para cima, mas você responde para baixo. Mais alguma mudança? Não, só isso. De resto é tudo aquilo. O que ela faz? Ah, ela faz mudar a direção. Aqui, ó. Então agora, ó. Tá vendo agora que o V tá para baixo? Porque tá fazendo curva. Oh, mas o meu polegar deu para a direita, mas com uma carga negativa, marca para a esquerda. Tá bom? E aí, de resto, meus queridos, ela faz tudo que a outra faz lá na carga positiva. Olha que círculo perfeito, perfect, tá bom? Entendido? Então, depende da carga, depende só da carga, depende. Cargas positivas, regra da mão esquerda, do jeito que os dedos te mostram. Carga negativa, regra da mão esquerda, mas o sentido da força inverte. Ó, se eu continuar aqui, vamos fazer mais um aqui. Ó, aqui negativo, ele vem para cá. Ó a regra da mão esquerda me daria. Indicador para dentro, ó, polegar para cá. Ó, deu para baixo, então marca para cima. E aí tudo aquela coisa. É a força centrípeta, não realiza trabalho, só muda a direção, tudo que eu já conversei. Entendido? Beleza. Vou falar mais uma coisinha aproveitando o desenho, tá bom? Essa história de amor tem que pode virar e você vai ficar com todos menos comigo. É nóis!
Então veja só agora, hein? Raio da trajetória. Galera, você viu que fez um círculo aqui, né? Claro, tá aqui. Muito bem, e esse círculo que fez, não alterando a velocidade por ação da força magnética, sendo ela a única atuante, esse movimento aqui então é um movimento circular uniforme, tá bom? Beleza. Movimento circular uniforme, só para você lembrar que possui velocidade constante em módulo. Importante, né? Módulo, porque você viu que direção muda toda hora, então é módulo, tá? A força magnética atuando como centrípeta, eu vou partir daqui. Então, a força magnética lá é força centrípeta. Por que você escreveu o raio da trajetória? Você vai ver. Uma coisa muito comum, perguntar o raio da trajetória que a partícula descreve. E eu vou partir da definição. Você lembra da definição de força magnética? Quem vê bem sem óculos. Você sabe qual é a definição de força centrípeta? Vou colocar mv ao quadrado sobre r. Você viu que apareceu R ali? E é dele que nós vamos falar? É bem dele, que é bem comum de perguntar. Antes, próxima linha, eu vou fazer o seguinte com você, olha só. Isso aqui, o seno de θ, é o ângulo entre V e B. Qual é o ângulo entre V e B? Aqui, ó. V e B, 90 graus. Vamos lembrar que seno de 90 é 1. Se o seno de 90 é 1, isso aqui na próxima linha, então, sendo 1, eu não preciso pôr, né? Precisa pôr vezes 1? Não precisa. Ok, então como é que ficaria a próxima linha? Ficaria assim, QVB, mv quadrado sobre r. Mas dá para simplificar mais uma paradinha. Ó, V aqui e aqui é o quadrado, então vai embora um deles. Oh, que legal, hein? Como é que sobrou então? Sobrou Q vezes B desse lado, MV desse lado e o R. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer o que o meu subtítulo diz, o raio da trajetória. Passa o R para cá. Mantém o MV lá em cima. E passa o QB para baixo. Pronto! Você vai guardar isso aqui para você usar muitas e muitas e muitas vezes direto. Preste atenção no que eu vou falar sobre aquilo ali. Se liga, hein? Quando aparecer que uma partícula adentrou num campo magnético fazendo 90 graus, vai fazer MCU? Vai fazer MCU. E aí o que vai acontecer? Vai formar um círculo cujo raio conhecido é sempre cobrado? Vai sim. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai guardar para mim direto a partir daqui qual que eu vou te falar. Preste atenção, isso é ciência pura. Como é o raio da trajetória quando uma partícula descreve MCU no campo magnético? Olha como é ciência pura. Rashid MV um kibe. Se ligou? Eu vou repetir. Rashid MV um kibe. Vou repetir. Rashid MV um kibe. Cara, como é que você vai errar um troço desse? Qual é o raio da trajetória que em MCU, né, que a partícula escrevendo MCU no campo magnético, qual é o raio da trajetória? Rashid MV um kibe. E para você não ter dúvida e nunca errar a ordem das coisas, só lembrar uma coisa, o kibe do Rashid é embaixo. Entendeu? Não dá para errar. De jeito nenhum. Rashid MV um kibe. Galera do céu. Então, tá aí. Mais essa paradinha pra você. Gostar de rir diante de mim. Representa o papel de sereia feliz. Pode ser o controle. Vou apagar um pouquinho e volto já.
Muito bem, eu vou encerrar por aqui agora, só falar mais uma coisinha pra você, tudo bem? Então beleza. Música flashback, brega na veia hoje, né? Então ó, casos em que a força magnética é nula, presta atenção. Partícula em repouso, ou seja, V igual a zero. Por quê? Você lembra, fizemos agora há pouco. Como é que calcula a força magnética? Quem vê bem sem óculos? Se isso aqui é zero, zera tudo. Tá aqui, não pode. Partícula em repouso foi colocada no campo magnético. Qual a força magnética sobre ela? Zero, não existe. Partícula neutra, ou seja, quantidade de carga igual a zero. Tá aqui, ó. Coloca esse aqui igual a zero aqui. Acabou com os troços aqui. Tá bom? Muito bem. Outro caso que a partícula que... A partícula não sofre ação da força magnética. Quando V e B são paralelos, preste atenção nisso aqui, hein? Isso aqui é o que mais dá uma derrubadinha. Então veja, ó, vou fazer um campo magnético bem normalzinho aqui, só que agora um horizontal, sem xizinho. Tá aqui, campo magnético, vetor, direção horizontal para a direita. E aí, uma partícula, qualquer que seja o sinal, não importa mais ou menos, uma vem para cá, a outra vem para cá, e aí você fala assim, tudo bem. Qual é o ângulo que este vetor de velocidade com esse vetor de magnético fazem? Os dois são horizontais e um para a direita e o outro para a esquerda. 180 graus. Tá? Então esse caso aqui é um caso de 180 graus. Qual é o ângulo aqui? Mesma direção e mesmo sentido. 0 grau. Muito bem. Aí, meus queridos, ó, seno de 0 e seno de 180, eles têm como valor 0. Então, o que acontece aqui se a entrada for de V com B? Seno 0 graus, seno de 0, 0. Seno de 180 graus, seno de 180, 0. Então, o que vai acontecer? Isso aqui 0 não tem força magnética. Então, por isso que eu falei lá no começo da aula. Aquele caso assim, força magnética surge sempre quando uma partícula carregada adentra em movimento uma região do campo magnético? Não, ó, isso aqui acaba com essa frase. Tá carregada? Tá. Tá em movimento? Tá. Tá dentro do campo? Tá, mas mesmo assim é 0. Por quê? O ângulo paralelo. Entendido? Muito bem. Então, o som de dominó. Hoje você ouviu polegar, você ouviu dominó. Mas no começo você ouviu Sound of Silence, sonzeira, tá bom? Galera, um abraço, tá bom?